Olá, bom dia! Estamos aqui em mais uma live para a gente começar a falar um pouquinho de como lidar com uma crise de ansiedade. Esperar um minutinho o Instagram entregar para as pessoas, para os seguidores, apresentar aí a live aí pessoal e daqui a pouco chega, né? Esperar aqui um minutinho só para o pessoal chegar. E a gente começa a falar como você vai lidar com uma crise de ansiedade. Jéssica, seja bem-vinda. A Nick também. Quanto tempo, hein, Nick? Muito bom falar com você. Pessoal, seja bem-vindo. Estão chegando. Esperar um minutinho, o pessoal já vai chegando para falar sobre como lidar com a crise de ansiedade. Um assunto super importante. E aí que meu post de ontem deu bastante... O pessoal interagiu bastante comigo ali no direct, falando de crises de ansiedade, e é algo bem relevante para a gente falar. Vocês estão me escutando bem? Me dê um retorno, me dê um joinha aí, para a gente começar propriamente dito. Ouvindo bem? Se a Nick respondeu, tá ouvindo bem, né? Então, assim, o que eu quero apresentar para vocês hoje, né? Como lidar com uma crise de ansiedade. A ansiedade, ela apresenta para a gente um mecanismo de sobrevivência, né? A gente fica ansioso. Primeira coisa, os primeiros passos é entender que é normal a gente sentir ansiedade. Essa ansiedade, esse desconforto, é normal você sentir isso, tá bom? O coração acelera, a respiração, a gente fica ofegante, treme as pernas, enfim, a gente tem esses sintomas físicos normal, né? Que são normais a gente sentir. A questão é quando esse desconforto começa a trazer dano para o nosso dia a dia. Aí começa a dormir mal, começa uma irritabilidade com as pessoas que a gente se relaciona. Então, assim, a ansiedade, sentir ansiedade é normal, mas quando ela começa a trazer dano para outras áreas da nossa vida, é onde a gente precisa tratar, a gente precisa buscar ajuda em terapia, buscar uma avaliação psiquiátrica para talvez tomar uma medicação, cuidar do sono, cuidar da alimentação, enfim, várias estratégias para lidar com a ansiedade. Mas eu quero falar hoje para você literalmente como lidar com uma crise de ansiedade. E na crise de ansiedade, o que a gente precisa, a primeira coisa fazer, né? Sejam todos bem-vindos que estão chegando aqui, a Larissa, a Neia, né? Todos sejam bem-vindos. Vamos lá, eu quero que você pegue papel e caneta. Se você tiver aí, papel e caneta, pra gente, que são alguns passos e é uma famosa estratégia. Se você jogar ali no Google, jogar no YouTube, você vai ver também outras estratégias, mas tem essa estratégia chamada de a estratégia Acalme-se, né? Que é uma palavra e a cada letra ela vai significar algo, né? Então a estratégia Acalme-se. O primeiro A, né, diante ali da crise de ansiedade, você precisa aprender a aplicar em você ou nas pessoas com a qual você se relaciona e que está tendo uma crise de ansiedade, diante de alguém que está tendo uma crise de ansiedade. Você precisa dominar essa ferramenta, essa estratégia. Estratégia Acalme-se, que tem 8 passos. Quais são esses passos? O primeiro é o A. O primeiro A do Acalme-se é aceite sua ansiedade, aceitar a sua ansiedade, a sua angústia. Aceitar, é isso mesmo que eu estou falando para vocês que estão aqui me acompanhando. O primeiro passo para lidar com uma crise de ansiedade é aceitar ela. Aceitar, opa, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, estou mesmo preocupado com meu filho, com meu casamento, com meu trabalho, com meus estudos, com a prova que eu vou ter.
né, com o meu filho, né, a Nick aí tem filhos, talvez alguém de vocês mais aí tem filhos. Então estou preocupado sim, estou ansiosa sim, estou ansioso sim, estou angustiado sim, aceite. Né? Isto é, aceitar é receber sem nenhum julgamento, sem nenhum fazer nenhum juízo de bom ou ruim. Eu estou sentindo essa ansiedade. Então o primeiro ponto é aceitar que você está ansioso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que é a letra C, que é contemplar as coisas à sua volta. Eu preciso que você contemple as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, o que está agora ao seu redor? Descreva para mim. De verdade, escreve aí, comenta aqui. O que está diante da sua frente, né? O celular. Quais objetos que você vê? Quais as cores que você vê? Qual cheiro? Qual cheiro você está sentindo? O cheiro do almoço? Está quase chegando a hora do almoço, né? Qual gosto que você sente na boca? Ah, é o café que você tomou? É o pão? Né? É o quê? O que você ouve? Por exemplo, eu ouço os passarinhos cantando, ouço o vento movendo as árvores, carro passando na rua. O que você ouve além da minha voz? Então, assim, se o primeiro passo é aceitar a ansiedade, que você tem ansiedade, o segundo passo para você lidar com uma crise de ansiedade é você contemplar as coisas à sua volta que toca os seus sentidos. A sua visão, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, que você sente no seu cheiro, né? Sente o tecido, a textura do tecido da sua roupa. Por quê? O que é isso? Na ansiedade, o foco está na sensação desconfortável, o coração acelera, eu começo a hiperventilar, eu começo a ficar assim, e eu acho que eu vou ter uma parada cardíaca, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou passar mal. Eu começo a interpretar sempre as coisas de maneira negativa e catastrófica. Não vai dar certo, eu não vou passar na prova. E aí, quando você contempla aquilo que te toca, que toca os seus sentidos, você contempla as coisas que estão à sua volta, as cores, você tira a atenção, a sua atenção sai das suas emoções, das suas sensações negativas, das suas interpretações negativas, e automaticamente diminui essa intensidade da ansiedade. Então a primeira coisa é aceitar a ansiedade, o segundo passo, contemplar as coisas à sua volta para diminuir essa intensidade da ansiedade. Estão entendendo? O terceiro passo para você lidar com uma crise de ansiedade dessa estratégia acalme-se é o agir mesmo com ansiedade. Por exemplo, né, você vai fazer uma prova, está ansiosa, tá com ansiedade, está insegura. Então assim, eu vou fazer a prova, mesmo com ansiedade. E você vai ver que você indo bem ou mal na prova, você vai perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, você não vai morrer. É claro, se for uma prova final, você tem o risco de reprovar e ter que pagar novamente aquela matéria, aquela prova, né? Mas, assim, no fundo mesmo, é só uma angústia, é só uma interpretação negativa das coisas, do sintoma que você sente, dos pensamentos que vêm na sua cabeça. Então, assim, é preciso agir com ansiedade. Por exemplo, eu vou tirar a habilitação daqui a um tempo. É óbvio que eu vou ficar ansioso em dirigir, em aprender a dirigir, em fazer a prova da autoescola, né, para tirar a habilitação. Mas eu preciso agir mesmo com ansiedade, porque senão eu não vou aprender. Senão eu não vou aprender. É a mesma coisa você nas diversas áreas. Por exemplo, assumir um trabalho novo na empresa gera uma ansiedade, um desconforto, porque conhecer pessoas novas, eu não sei se as pessoas são maldosas ou não, uma ansiedade da entrevista de emprego. Então, eu preciso agir mesmo com esse desconforto, porque senão eu não vou na entrevista de emprego e aí eu fico sem trabalhar.
eu, Ademilson, não vou por ansiedade, não vou fazer a prova da habilitação porque é por causa da ansiedade. E aí eu vou ficar sem habilitação? Não tem lógica. Você precisa agir mesmo com ansiedade. É claro, se você... Depende do grau, da intensidade da ansiedade, se te debilita, é claro que você não vai conseguir agir. Mas você precisa testar a sua força. Você quer amadurecer? Testa a sua força. Testa, age mesmo com ansiedade, age mesmo sem motivação, age mesmo com angústia. Porque senão você vai se tornar refém dessa angústia, refém dessa ansiedade. É preciso agir mesmo com ansiedade. Quarto ponto, né? O pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. O quarto ponto é: libere o ar dos seus pulmões. E aí você inspirar, faça essa experiência agora, né? Enquanto você me ouve. Inspire pelo nariz profundamente e calmamente o máximo que você puder. Solte o máximo que você puder também. Solte o ar dos seus pulmões. Calma e profundamente o máximo que você puder. E faça esse movimento de inspirar, calma e profundamente o ar. E expirar, calma e profundamente também. Porque na ansiedade, a maioria das pessoas perde a noção da respiração. Então controle a sua respiração. Inspirando e expirando calma e profundamente, né? Estou falando, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, da estratégia Calme-se, para você saber lidar com a ansiedade. Você lidar com uma crise de ansiedade. O primeiro passo, vou voltar um pouquinho, pessoal que está chegando. O primeiro passo é aceitar a sua ansiedade. Aceita que sentir ansiedade é normal. O segundo ponto é você contemplar as coisas que estão à sua volta. Você contemplar as cores, os ruídos, os sons, as pessoas, a textura, o gosto que está na sua boca. Né? O terceiro ponto, o terceiro passo é agir com ansiedade. Você precisa agir mesmo com ansiedade, porque senão você vai se tornar refém. Agir com ansiedade, agir mesmo diante da prova, você vai lá e faz a prova, mesmo com ansiedade. Você está sentindo desconforto, você precisa colocar você à prova. Você precisa testar a sua força, porque senão você não vai amadurecer, você não vai aprender a lidar com a sua ansiedade se você não forçar um pouco. É necessário forçar. Quarto ponto, libere o ar dos seus pulmões. Inspira, calma profundamente e expira, calma e profundamente. Porque na ansiedade as pessoas não respiram direito. E aí elas ficam ofegantes, não oxigenam o cérebro, por isso que dá falta de ar, dá tontura. O sintoma físico. E aí ela começa a interpretar o sintoma físico de maneira negativa e catastrófica, e a ansiedade piora. E ela fica nesse ciclo, nesse looping da crise de ansiedade, que dura aí 15 minutos, ou mais ou menos, vai depender da intensidade dessa ansiedade. O quinto ponto, mantenha os passos anteriores. Nessa estratégia Calme-se, esse quinto passo é você manter os passos anteriores. É aceitar a ansiedade, é contemplar as coisas que estão à sua volta, é agir com ansiedade, é se colocar à prova, é testar a sua força, senão você vai se tornar um refém da sua ansiedade. E inspirar e expirar o ar calma e profundamente. O sexto passo é você aprender a examinar os seus pensamentos. É você pensar sobre o que você pensa. É fazer esse exercício de pensar sobre o que você pensa. Na crise de ansiedade, por exemplo, vou morrer. Calma, será mesmo que eu vou morrer? Como estão os meus exames? Eu tenho uma doença grave? Eu vou morrer? Como assim?
ninguém nunca morreu de ansiedade. Eu nunca ouvi dizer que alguém morreu de ansiedade. Né? A pessoa, talvez a ansiedade foi uma coisa que piorou outras. Então, examine os seus pensamentos, principalmente os negativos e catastróficos. Pensamento negativo sobre você, sobre o outro, sobre as situações que você está vivendo no dia a dia e sobre o futuro. As interpretações erradas que você faz das pessoas, que você faz daquilo que você pensa, a interpretação errada e distorcida que você faz sobre o futuro. Eu não vou conseguir, o outro, né, é isso, é aquilo, eu sou assim, assim, assim. Geralmente sempre de maneira negativa e catastrófica. E é distorcido da realidade. É preciso aprender a examinar os próprios pensamentos. Que em grande parte, na maioria das vezes, numa crise de ansiedade, os pensamentos são distorcidos da realidade. O 7º passo é você sorrir. Sorrir. E contemplar aquilo que é positivo da vida, aquilo que é positivo da realidade. Por exemplo, você está aqui. Você está aqui nessa live, ouvindo sobre ansiedade, sobre como lidar com uma crise de ansiedade. Né? Então, assim, contemple as coisas belas que estão ao seu redor e sorria. Sorria das mínimas coisas. As mínimas coisas. Aprenda a sorrir. Porque aí você vai trazer uma sensação de bem-estar e vai te acalmar diante da crise de ansiedade. É um cachorro que está brincando, é um passarinho que canta, é uma paisagem que você vê, é uma música que você ouve, é uma piada que você ouve, né? Uma conversa com um amigo, com uma amiga. Então, assim, algo que te faça sorrir, te relaxar diante da crise de ansiedade. Diminui a intensidade, essa pressão que a ansiedade traz. E por último, o último passo é espere o futuro com aceitação. E aí entra novamente essa parte de aceitação. Você esperar o futuro de maneira mais realista possível. Aceitar o futuro de maneira mais realista possível. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, numa crise de ansiedade, a pessoa ansiosa só espera o futuro de maneira negativa e catastrófica. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não controla o futuro. Aceita que você, pessoa, né, você ansioso que está aqui nessa live, você não controla o futuro. O que você tem em mãos é o seu hoje, é o seu aqui, é o seu agora. É uma ilusão achar que a gente vai controlar o futuro, vai controlar o amanhã. Né? Não é que a gente vai controlar o amanhã, mas o nosso amanhã será bom, será possível se eu cuidar bem do meu hoje, do meu agora. Eu terei uma vida, por exemplo, uma saúde física, eu terei um corpo físico saudável, uma mente saudável, se eu cuidar do meu corpo, da minha mente bem hoje, se eu cuidar bem deles hoje. Eu terei um bom relacionamento no futuro, por exemplo, com a minha esposa, se eu cuidar bem do meu relacionamento hoje. O que eu tenho em mãos é o meu hoje, é o seu agora. Né? A Nick está aqui, ela tem um filho, e a Nick vai ter vai olhar o filho dela amanhã. Se ela conseguir, na medida do possível, ela vai cuidando do filho dela hoje. Entre outros que estão aqui, a sua vida amanhã será, né, vai se definindo a partir do seu hoje, do seu agora, de suas boas escolhas de agora, de hoje. Você só vai ter um sono de qualidade. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que sono, eu tenho lido algumas coisas e a qualidade do sono diminui os sintomas de ansiedade e depressão. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de recomendar para vocês é justamente vocês melhorarem o sono de vocês. Melhore o sono de vocês, que diminui
ajuda a diminuir os sintomas de ansiedade e depressão. Tá? Vamos ver o que a Josiane escreveu aqui. As coisas de importância. Foi através de você criar coragem, decidir cuidar e procurar ajuda. É isso mesmo, Josiane. Que bom. Fico muito feliz com você. Fico muito feliz mesmo de procurar. Você está procurando ajuda para se cuidar na sua terapia. Na sua direção espiritual, conversar com um líder religioso. É isso. Cuidar do corpo, da mente e do espírito, da alma. Então, é o seguinte, pessoal. Eu falei hoje aqui nessa live da estratégia Acalme-se para saber lidar com uma crise de ansiedade, né? E como é que foi para vocês essa live? Me dê um feedback aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Gratidão por esse conteúdo. De nada, Nick. Bárbara, seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos. Obrigado, né, por vocês participarem aqui dessa live. Eu não vou fazer essa semana a live de quinta-feira à noite, porque eu estarei em retiro de silêncio na quinta à noite, sexta, sábado e no final até domingo, né? Estarei em retiro e rezarei por vocês, por todos vocês, né? Alimentar a alma. Então, assim, muito bom fazer essa live sobre a estratégia Acalme-se. Vou deixar ela salva para você ver ela mais vezes e aprender a lidar com a crise de ansiedade. Tá? Abraço para todos vocês. Tchau, tchau.